Você já sentiu que Deus está em silêncio? Já orou com o coração apertado, esperando uma resposta, e parece que nada acontece? Como se o céu estivesse fechado, como se suas palavras não fossem ouvidas? Esse silêncio dói, ele confunde, ele cansa a alma. Mas hoje, antes de qualquer coisa, é preciso dizer algo com clareza e com cuidado. O silêncio de Deus não é ausência. Deus nunca se afasta. Ele nunca abandona. Ele nunca deixa de agir. Na maioria das vezes, Deus trabalha quando ninguém vê. Enquanto tudo parece parado, Ele está em movimento. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora em silêncio, Ele constrói respostas que ainda não podem ser reveladas. Deus age nos bastidores da nossa história, longe dos aplausos, longe dos sinais visíveis, longe da pressa humana. Ele trabalha no oculto, no invisível, no secreto. E é justamente aí que acontecem as maiores transformações. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não há sinais, não há respostas claras, não há portas abertas. Mas isso não significa que Deus não esteja presente. Significa apenas que Ele está trabalhando de uma forma que seus olhos ainda não conseguem ver. Hoje, ao longo desta mensagem, você vai entender algo que muda tudo. O tempo de espera também é resposta. O silêncio também comunica. E aquilo que parece demora, muitas vezes, é cuidado. Permita que sua mente desacelere, que seu coração descanse e que sua alma encontre paz ao descobrir que, mesmo em silêncio, Deus continua escrevendo sua história. O silêncio de Deus não é algo estranho nem incomum para aqueles que caminham pela fé. Desde os tempos mais antigos, a Bíblia revela que Deus, muitas vezes, escolhe o silêncio como forma de agir. Não porque Ele deixou de ouvir, não porque se afastou, e muito menos porque ignorou o clamor humano. O silêncio de Deus nunca é descuido, ele sempre carrega propósito. Ao longo das Escrituras, percebemos um padrão claro. Deus raramente anuncia antes de agir. Ele não entrega o final da história logo no começo. Ele não entrega mapas detalhados do caminho. Deus conduz passo a passo, ensinando o coração humano a confiar, mesmo quando não entende. Há momentos em que oramos, buscamos, insistimos, e tudo o que recebemos é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal evidente, nenhuma mudança visível. Esses períodos podem gerar angústia, insegurança e até dúvida. Mas, biblicamente, esses tempos nunca são vazios. Eles são cheios de trabalho invisível. Antes de transformar situações externas, Deus trabalha profundamente no interior. Antes de mudar o cenário, Ele molda o caráter. Antes de abrir portas, Ele fortalece a fé. Antes de cumprir promessas, Ele prepara o coração para não se perder nelas. O silêncio de Deus é um lugar de amadurecimento. É onde aprendemos a depender menos de sinais e mais da presença. É onde a fé deixa de ser sustentada por emoções e passa a ser firmada na confiança. É nesse espaço silencioso que Deus ajusta intenções, cura feridas internas e remove pesos que não suportaríamos carregar no próximo nível. Aquilo que aos nossos olhos parece demora, para Deus é preparo. O que parece atraso é, na verdade, cuidado. O tempo em que nada acontece fora é o mesmo tempo em que muita coisa acontece dentro. Deus nunca se apressa, porque Ele vê o todo. Ele enxerga o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. E justamente por isso, Ele não age antes do tempo nem depois. Ele age no momento exato. Mesmo quando Deus parece distante, Ele nunca está parado. Mesmo que o céu pareça silêncio, o céu continua trabalhando. Mesmo que não sintamos sua presença, Ele permanece perto. Mesmo que não ouçamos sua voz, Ele continua guiando nossos passos. Se hoje você se encontra nesse lugar de silêncio, não se desespere.
Talvez Deus esteja fazendo em você algo profundo demais para ser explicado com palavras. Talvez Ele esteja te preparando para uma etapa que exigirá mais força, mais maturidade e mais fé. O silêncio não é abandono. O silêncio é preparação. E no tempo certo, tudo aquilo que hoje parece confuso será compreendido. A história de José é uma das provas mais profundas de que Deus trabalha em silêncio, especialmente nos momentos mais escuros da vida humana. É uma história que não começa com vitória, mas com rejeição. Não começa com aplausos, mas com traição. E não começa no palácio, mas no fundo de um poço. José era jovem, tinha sonhos. Sonhos grandes demais para a compreensão de quem estava ao seu redor. Sonhos dados por Deus. Mas em vez de apoio, esses sonhos despertaram inveja. Em vez de proteção, despertaram ódio. Aqueles que deveriam amá-lo foram os primeiros a feri-lo. Seus próprios irmãos o traíram, o despiram de sua dignidade e o lançaram em um poço vazio, escuro, profundo. Ali, no fundo do poço, não há registro de Deus falando. Não há um anjo aparecendo. Não há uma promessa sendo repetida. Há apenas silêncio. José não foi tirado do poço imediatamente. Deus não impediu a dor. Deus não interrompeu o processo. Em vez disso, José foi vendido como escravo, levado para longe de sua família, de sua terra, de tudo o que conhecia. O sonho parecia morto. A promessa parecia esquecida. E mais uma vez, Deus permaneceu em silêncio. Mesmo assim, Deus estava ali, trabalhando de forma invisível. Na casa de Potifar, José foi fiel, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantias, mesmo sem explicações. E quando tudo parecia começar a melhorar, uma nova injustiça aconteceu. José foi acusado falsamente e lançado na prisão. Agora não apenas no poço da rejeição, mas no poço da injustiça. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Quando fazemos o que é certo e ainda assim sofremos, quando escolhemos a fidelidade e somos recompensados com dor, quando parece que cada passo à frente é seguido por dois para trás, José ficou preso, esquecido, abandonado aos olhos humanos, mas nunca abandonado por Deus. Deus não o tirou do poço rapidamente. Os dias passaram, os meses passaram, os anos passaram e o silêncio continuava. Mas enquanto José sofria, Deus organizava o futuro. Enquanto José chorava em silêncio, Deus alinhava pessoas, circunstâncias e tempos. Enquanto José pensava estar esquecido, Deus o estava preparando para algo que exigiria maturidade, sabedoria e caráter. O poço não destruiu José. A prisão não o corrompeu. A espera não o fez desistir, porque Deus estava construindo caráter em silêncio. Quando finalmente chegou o dia da virada, tudo aconteceu rápido, muito rápido. Em um único dia, José saiu da prisão para o palácio. Mas isso só foi possível porque ele havia sido preparado por anos no anonimato, na dor e no silêncio. A grande lição dessa história é clara. Deus nunca desperdiça o sofrimento de alguém que confia em Deus. O poço não é o fim. A prisão não é o destino final. O silêncio não é abandono. Talvez neste momento você esteja vivendo o seu próprio poço. Um lugar onde ninguém te entende, onde suas dores não são vistas, onde suas orações parecem não passar do teto. Mas assim como José, mesmo sem perceber, Deus está trabalhando. Ele está moldando você. Ele está fortalecendo você. Ele está preparando algo que ainda não pode ser revelado. O poço não define o seu fim. Ele apenas faz parte do processo. E quando o tempo certo chegar, tudo aquilo que hoje dói vai fazer sentido. A história de Moisés nos ensina que Deus não tem pressa, mas tem propósito. Ela mostra com profundidade que o chamado pode existir muito antes da missão se manifestar. E entre o chamado e o cumprimento, quase sempre existe um lugar chamado deserto. Moisés nasceu com um destino extraordinário. Desde o início, sua vida foi marcada por livramento. Ainda bebê, escapou da morte. Cresceu no palácio do Egito,
cercado por privilégios, educação e poder. Tudo indicava que ele estava pronto. Tudo, aos olhos humanos, parecia alinhado. Mas Deus via algo que Moisés ainda não enxergava. Mesmo vivendo no palácio, Moisés ainda não estava preparado. Em um momento de impulso, tentando resolver as coisas com as próprias mãos, Moisés comete um erro grave. Ele age antes do tempo e, em vez de libertador, se torna fugitivo. Em vez de líder, se torna alguém esquecido no deserto. E é ali que começa a parte mais silenciosa da história. Moisés passa 40 anos no deserto. 40 anos longe dos aplausos. 40 anos longe do palácio. 40 anos no anonimato. O deserto não é apenas um lugar geográfico. O deserto é um processo. É o lugar onde as máscaras caem, onde o ego é quebrado, onde a pressa aprende a esperar. No deserto, Moisés deixa de ser príncipe e se torna pastor de ovelhas. Dias iguais, rotina simples, silêncio prolongado, nenhuma grande revelação registrada durante anos, nenhuma manifestação visível de poder, apenas o cotidiano, o sol forte, a solidão e o tempo passando. E Deus parecia em silêncio, mas esse silêncio não era ausência, era formação. No deserto, Deus ensina Moisés a cuidar, a ter paciência, a conduzir sem força, a ouvir antes de agir. Enquanto Moisés cuidava de ovelhas, Deus estava moldando um líder que um dia cuidaria de um povo inteiro. Enquanto Moisés aprendia a sobreviver no deserto, Deus o preparava para conduzir Israel pelo mesmo deserto. Nada era aleatório, nada era desperdício. Deus fala pouco nesse período, mas trabalha muito. Cada dia no deserto era uma lição silenciosa. Cada noite sob o céu aberto era um treinamento invisível. Antes de usar alguém em público, Deus o trata em secreto. Antes de colocar alguém diante de multidões, Deus o coloca a sós consigo mesmo. Antes de confiar uma grande missão, Deus trabalha profundamente no coração. Quando finalmente Deus chama Moisés na sarça ardente, algo importante acontece. Moisés já não é mais o mesmo homem impulsivo do passado. Agora ele se sente pequeno, incapaz, insuficiente. O orgulho foi substituído pela dependência. A pressa foi substituída pela humildade. E é exatamente nesse momento que Deus diz: agora é o tempo. O que parecia atraso era preparo. O que parecia esquecimento era treinamento. O que parecia silêncio era cuidado. Se hoje você se sente no deserto, vivendo dias repetitivos, sem reconhecimento, sem respostas claras, saiba de algo importante. O tempo de espera nunca é tempo perdido nas mãos de Deus. Talvez Deus esteja te preparando para algo que exige mais maturidade do que você imagina. Talvez Ele esteja fortalecendo você onde ninguém vê, para que quando chegar o momento certo, você consiga permanecer firme. O deserto não é castigo, é escola. E aqueles que aprendem no silêncio permanecem quando chegam ao propósito. A história de Esther nos ensina uma verdade profunda e ao mesmo tempo reconfortante. Deus nem sempre é mencionado, mas Ele nunca está ausente. Há momentos em que o nome de Deus não aparece, sua voz não é ouvida, seus sinais não são visíveis, e ainda assim, tudo está exatamente sob seu controle. O livro de Esther é único. Em toda a narrativa, o nome de Deus não é citado nenhuma vez. Não há milagres explícitos, não há profecias declaradas, não há manifestações sobrenaturais visíveis, e mesmo assim, ao ler com atenção, é impossível não perceber que cada detalhe está sendo cuidadosamente conduzido. Nada acontece fora do tempo, nada acontece fora do lugar, nada acontece sem propósito. Esther era uma jovem comum, órfã, anônima, vivendo longe de sua terra e de sua identidade. Nada em sua história parecia indicar grandeza, mas nos bastidores,
algo estava sendo preparado. Uma sequência de acontecimentos aparentemente simples começa a se desenrolar, como peças de um quebra-cabeça sendo colocadas no momento exato. Uma rainha perde seu lugar, uma jovem desconhecida é escolhida, um rei não consegue dormir, um registro antigo é lido por acaso. Coincidências? Não. Providência silenciosa. Deus estava se movendo nos detalhes invisíveis, nos acontecimentos que ninguém percebia, nas decisões pequenas, nos atrasos, nas mudanças inesperadas, nos acasos da vida. Esther não entrou no palácio por acaso. Ela não foi escolhida por sorte. Ela não estava ali sem razão. Quando o perigo surge e o povo corre risco de destruição, tudo já está posicionado. No momento certo, Esther está no lugar certo, com acesso à pessoa certa. O que parecia uma vida comum se revela parte de um plano muito maior. Mesmo sem mencionar Deus, a história revela sua mão em cada detalhe. Isso nos ensina algo essencial. Deus não depende de sinais visíveis para agir. Ele não precisa anunciar sua presença para estar presente. Ele não precisa ser citado para estar no controle. Há períodos da vida em que não vemos milagres claros, não sentimos respostas imediatas, não ouvimos direções explícitas. Mas isso não significa que Deus deixou de agir. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo parecido com o de Esther. Um tempo em que Deus não fala claramente. Um tempo em que tudo parece comum demais. Um tempo em que nada extraordinário acontece. Ainda assim, Deus continua trabalhando, organizando encontros, mudando cenários, alinhando situações, preparando respostas nos detalhes que você nem percebe. Mesmo quando não vemos sinais claros, Deus continua no controle. Mesmo quando o nome dele não é mencionado, sua mão permanece guiando tudo. Mesmo quando parece silêncio, há um plano em andamento. E no tempo certo, aquilo que hoje parece apenas coincidência, revelará que sempre foi cuidado. Há uma parte da obra de Deus que quase ninguém vê. Ela não faz barulho, não chama a atenção, não acontece de forma repentina. É o processo invisível. Enquanto buscamos mudanças externas, Deus trabalha internamente. Enquanto esperamos respostas imediatas, Ele constrói fundamentos. Enquanto queremos sinais visíveis, Deus age em áreas profundas da alma. Deus trabalha na mente. Ele reorganiza pensamentos, quebra mentiras antigas, desfaz padrões que nos limitam. Muitas vezes, sem que percebamos, Deus vai mudando a forma como enxergamos a vida, as pessoas e até a nós mesmos. Ideias que antes pareciam certas começam a perder força. Pensamentos negativos vão sendo confrontados. Aos poucos, sem alarde, a mente vai sendo restaurada. Deus também trabalha no coração. É ali que Ele toca feridas antigas, medos escondidos, dores que nunca foram ditas em voz alta. O coração é moldado no silêncio, onde lágrimas caem sem testemunhas. Deus não ignora essas dores. Pelo contrário, Ele as usa como ferramenta de cura e amadurecimento. E Deus trabalha nas decisões que parecem pequenas, escolhas simples, passos discretos, atitudes que ninguém percebe. São essas decisões diárias que constroem o caminho. Deus orienta no detalhe, porque sabe que o destino é moldado por escolhas que, à primeira vista, parecem insignificantes. A dor, nesse processo, não é castigo, ela é lapidação. Assim como uma pedra preciosa passa por pressão para revelar seu brilho, a alma humana é moldada nos momentos difíceis. A dor expõe o que precisa ser tratado. Ela revela fragilidades, ela ensina limites, e quando entregue a Deus, ela transforma. O silêncio também faz parte desse processo. O silêncio é uma linguagem divina. Deus fala quando se cala. Ele ensina quando não responde. Ele direciona quando parece ausente. No silêncio, aprendemos a ouvir de outra forma. Aprendemos a sentir.
Aprendemos a confiar sem garantias visíveis. Aprendemos a descansar, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo uma fase em que nada muda por fora, mas muita coisa está sendo trabalhada por dentro. Uma fase em que Deus parece distante, quando na verdade Ele está mais próximo do que nunca. Deus está mais perto do que o ouvinte imagina, mais atento do que parece, mais envolvido do que sentimos. Ele vê cada pensamento, cada lágrima silenciosa, cada decisão tomada com esforço. E mesmo sem você perceber, Deus está conduzindo um processo profundo, cuidadoso e cheio de amor. Um processo que no tempo certo revelará frutos de paz, maturidade e descanso para a alma. Esta parte é para você que está profundamente cansado. Cansado de esperar por respostas que parecem nunca chegar. Cansado de carregar pesos que ninguém mais vê. Cansado de manter a fé quando o coração já está exausto. Talvez o seu cansaço não esteja no corpo, mas na alma. É aquele cansaço silencioso que não se resolve com descanso físico. Um cansaço que nasce da espera prolongada, das promessas que parecem distantes, das orações repetidas tantas vezes que já não encontram palavras novas. Você continua seguindo em frente, cumpre suas responsabilidades, sorri quando é preciso, mas por dentro existe uma luta diária para não desistir. Deus vê isso. Ele vê lágrimas que ninguém vê. Lágrimas que caem quando as luzes se apagam. Lágrimas escondidas no travesseiro. Lágrimas que não são compartilhadas por medo de parecer fraco. Cada uma dessas lágrimas é percebida. Nenhuma passa desapercebida aos olhos de Deus. O céu não ignora orações feitas em silêncio. Aquelas orações sem palavras. Aquelas que são apenas um suspiro profundo. Aquelas que saem do coração cansado, sem força, sem discurso, mas cheias de sinceridade. Mesmo quando você acha que está orando pouco, Deus entende muito. Mesmo quando sua fé parece pequena, ela ainda é fé. Mesmo quando sua esperança vacila, Deus permanece firme. Talvez você tenha chegado a um ponto em que já não consegue mais explicar o que sente. Já não consegue pedir com clareza. Já não consegue insistir. Então você apenas espera, em silêncio. E esse silêncio também é oração. Deus não se esqueceu do seu nome. Não se esqueceu da sua história. Não se esqueceu das promessas que fez a você. Enquanto você espera, Deus trabalha de formas que seus olhos ainda não conseguem ver. Enquanto você pensa que tudo está parado, o céu está em movimento. Enquanto você se sente esquecido, Deus está alinhando circunstâncias, pessoas e tempos. A resposta pode já estar em movimento. Talvez esteja sendo construída agora. Talvez esteja atravessando caminhos invisíveis. Talvez esteja apenas aguardando o momento certo para chegar até você sem te ferir. Há respostas que Deus não entrega de uma vez, porque Ele sabe o peso que elas carregam. Antes de entregar, Ele fortalece. Antes de abrir portas, Ele prepara o coração. Antes de mudar o cenário, Ele cura o interior. Se hoje você está cansado de esperar, permita-se descansar em Deus. Descansar não é desistir. Descansar é confiar que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Entregue a Ele o seu cansaço. Entregue a Ele suas dúvidas. Entregue a Ele aquilo que você já não consegue mais sustentar sozinho. Mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras, Deus está mais perto do que você imagina. O céu continua atento e a sua história ainda está sendo escrita, com cuidado, no tempo certo. Agora, ao chegar ao fim desta mensagem, permita que cada palavra encontre um lugar tranquilo dentro do seu coração.
Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma verdade simples, mas profunda. Deus trabalha em segredo para revelar no tempo certo. Ele nunca age com pressa, nunca se atrasa e nunca falha. O que hoje está oculto não está esquecido, está apenas sendo preparado. Nada do que você viveu foi em vão, nenhuma espera foi inútil, nenhuma dor passou despercebida. Mesmo nos momentos em que você se sentiu sozinho, Deus estava presente. Mesmo nos dias em que tudo parecia parado, Ele continuava trabalhando. Mesmo quando o silêncio parecia pesado demais, havia cuidado sendo derramado sobre você. Agora é hora de desacelerar a mente, deixar os pensamentos inquietos se acalmarem, permitir que o corpo relaxe e que o coração encontre descanso. Você não precisa carregar tudo para dentro da noite. Não precisa resolver problemas agora. Não precisa entender cada detalhe da sua história antes de dormir. Existem preocupações que você pode soltar. Existem medos que podem ser entregues. Existem perguntas que não precisam de resposta neste momento. Coloque tudo isso nas mãos de Deus. Aquilo que pesa, aquilo que machuca, aquilo que você não consegue controlar. Deus é maior do que suas inquietações, mais forte do que seus medos, mais atento do que você imagina. Descansar não é fraqueza. Descansar é confiança. É reconhecer que existe um Deus que cuida, mesmo quando você dorme. Enquanto você repousa, Deus continua atento à sua vida. Enquanto seus olhos se fecham, Ele permanece vigilante. Enquanto seu corpo descansa, o céu continua trabalhando a seu favor. Permita que a paz tome espaço dentro de você, que o silêncio seja acolhedor, que a noite seja um lugar seguro para a sua alma. Durma com o coração tranquilo, durma com a certeza de que você não está sozinho. Durma sabendo que sua história está nas mãos de um Deus que não falha. Deus não dorme enquanto você descansa, e amanhã, no tempo certo, Ele continuará revelando aquilo que hoje está sendo preparado em segredo.